Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas ao Fatos e Relatos. Neste canal abordamos assuntos de diversas naturezas para que você conheça essas histórias. Lembrando que não temos a intenção de chocar e nem ofender ninguém, e sim relatar os fatos ocorridos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já vem comigo, se inscreve, por favor, aqui no canal, que me ajuda muito. Também compartilhe, curta se você gostar e, é claro, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu postar vídeo novo aqui no YouTube. E logo depois de assistir esse vídeo, por favor, já vai lá e assiste aos outros vídeos que temos aqui no canal. Agora, vamos para o caso de hoje. Eu apresento a vocês Huajiao Zhuang. Pessoal, eu não sei se eu estarei falando corretamente o nome dessa pessoa, tá? Mas eu vou falar conforme se escreve, ok? Huajiao Zhuang, ela tinha 46 anos no ano de 2010, quando ela veio da China para Melbourne, na Austrália, para ficar na casa do seu filho Peter e de sua nora Celina, que viviam na Austrália e estavam à espera de seu primeiro filho. Ela veio logo que soube que seria avó, para poder cuidar e ajudar a Celina, que estava grávida, e também para poder cuidar do seu neto assim que ele nascesse, pois segundo as tradições que ela conhecia, essa era uma função, um papel destinado à sogra. E claro, ela também sabia das dificuldades de se criar um bebê sendo pais de primeira viagem. Então ela veio para poder ajudar o casal nesse momento, nessa fase. Peter era o seu único filho homem e isso era muito importante para ela. Na sua cidade natal, que ficava em uma região rural e bem afastada da China, ela desafiou a política de um só filho que existia na época em que ele nasceu. Ela já tinha uma filha e quando soube da gravidez desse segundo filho, então ela teve que manter segredo e passou toda a gravidez escondendo, né, essa gestação e escondeu também o nascimento desse filho. Mas ela queria tanto aquela criança que ela manteve essa gravidez escondida, mesmo sabendo que era ilegal na China, naquele momento, naquela época, ter o segundo filho, segundo as leis do governo. Ela tinha vindo de uma família muito pobre e que fez muitos sacrifícios e batalhou muito para criar os seus filhos. Huajiao batalhou muito na própria vida para que o filho chegasse aonde chegou, dando a ele oportunidades que sua filha não tinha. Então, quando ela teve a oportunidade de mandar o Peter para a Austrália para poder estudar, para trabalhar e construir ali uma carreira, ela juntou o pouco dinheiro que ela tinha e assim ela o fez. Então, ela depositou ali todas as esperanças nesse filho, na vida desse filho que agora vivia num outro país e ele era a esperança para toda a família, segundo a visão dela. Peter e Celina Lin eram recém-casados. Eles viviam em Melbourne, na Austrália, né? Eram dois jovens, ele na época tinha 21 anos e ela 19 anos, e estavam muito felizes com a vida em que eles viviam. Eles nasceram e cresceram na China, mas os dois já viviam há alguns anos na Austrália. E foi lá que eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram e a partir de então formaram ali a sua família. A nora, a Celina, ela era uma jovem moderna, que mesmo tendo nascido e crescido na China, logo que ela se mudou para Melbourne, na Austrália, ela se adaptou rapidamente ao modo de vida australiano. Ela gostava muito, né, do país em que ela estava vivendo e da forma que ela vivia. Então o casal acertou entre si que a mãe do Peter, né, a Huajiao Zhuang, ficaria hospedada ali com eles na casa deles enquanto ela estivesse na Austrália,
para poder ali ajudar a Celina, né, nesse processo ali do final da gravidez e no início do nascimento do seu neto, até eles se adaptarem aí a essa nova vida de pais. Mas logo que Huadiao chega à casa do filho e da nora, ela já demonstra que traz consigo antigas tradições e pensamentos críticos bem fechados sobre a forma de vida do casal e principalmente da nora. Ela começa já logo de início criticando tudo que a Celina faz, desde as roupas que ela veste, o modo com que ela se comporta, os alimentos que come por conta, né, de estar grávida. Então ela já desde o começo ela critica bastante a nora Celina, que no começo acha, né, assim, só que é coisa mesmo de uma pessoa mais velha e vai relevando no início. Ela começa a agir de modo, assim, um tanto autoritário. Desde o início ela chega a exigir que Celina, sua nora, a chame por tratamento de mãe, né, a chame por mãe, em forma de respeito a ela. Então nasce o bebezinho, a quem os pais dão o nome de Alfred. Mas isso que era para ser um momento de alegria na família, né, de unir a família, acaba que não se torna essa alegria toda e isso afasta ainda mais a nora e a sogra, porque Huadiao, ela é uma pessoa que vai se demonstrando cada vez mais autoritária dentro da casa do filho e da nora e quer tomar para si todos os cuidados com o pequeno Alfred, né? Quer passar por cima de todas as decisões de Celina, não deixando ela fazer nada, não deixando ela cuidar do seu bebê. E isso é claro que vai afastando cada vez mais as duas e criando um clima muito tenso na casa. Huadiao, ela esperava de Celina respeito. Esperava que tudo que ela falasse para Celina, a Celina simplesmente obedecesse, por ela ser a mãe do seu marido, por ser a mais velha, né, por ser a sogra e a avó do seu filho. Então ela realmente chegou ali na casa esperando ter o controle de tudo. Mas é claro que a Celina não permitiu isso, né? E então cada vez mais ela desaprovava a esposa do filho. As discussões já eram algo assim comum dentro da casa. É dito que em 2011, após uma discussão, a Huadiao teve assim a audácia de pegar uma tesoura e cortar a parte de trás do cabelo da Celina num momento ali acalorado de discussão que as duas estavam tendo. A Celina achava a sua sogra autoritária e intrometida na sua vida, enquanto Huadiao Zhuang achava a sua nora totalmente desrespeitosa com ela. O Peter, nesse meio, ele acabava não falando nada, mesmo não concordando com as atitudes da mãe, porque ele achava que ela ainda ia se adaptar ao modo de vida ali da Austrália, ao modo de vida que agora eles viviam, né? E que para ela era algo novo, né? Que estava acostumada a viver de uma maneira totalmente mais rústica e mais fechada lá na China. Então ele achava que ela ia se adaptar. Mas Huadiao, ela não estava nada feliz com a sua nora, com o casamento do seu filho. Então ela começa a criar planos para o seu filho. Planos assim bem bizarros. Ela diz a ele que a esposa dele não serve para ele, que ela não é uma boa mãe, que ela não é uma boa esposa. Então ela lhe sugere que ele se case com uma outra cidadã chinesa com a qual ela já estava conversando, né? Essa mulher ainda vivia na China e ela já estava conversando com essa mulher. E essa mulher havia oferecido para ela $500 para que ela já se casasse com o Peter, pois ele já tinha o visto, né, de moradia australiano para que ela viesse então da China e já se casasse com seu filho. O Peter, é lógico, ele ficou chocado com essa ideia maluca, né, da sua mãe. Ele na hora negou. Ele disse que amava a sua esposa, que ela era a mãe do seu filho
e já cortou o assunto na hora, falando que não havia nenhum sentido aquilo que a mãe estava propondo. Mas Huajiao Zhuang, ela estava muito empolgada com essa ideia e, né, queria fazer de tudo para que o seu filho aceitasse, pois ela via ali uma grande oportunidade de, além de se livrar de sua nora, a qual ela não aprovava, eles ainda embolsariam, né, ali $500.000, né? Então ela realmente colocou isso na cabeça. Para Huajiao, como Celina não fazia nada direito na visão dela, não era uma boa mãe, não era uma boa esposa, então ela não servia para estar com o seu filho. Os conflitos só aumentavam entre nora e sogra, até que chegou um dia que Huajiao deu um tapa no rosto de Celina. E ainda, ao invés de se sentir mal por aquela situação, ela se sentiu orgulhosa e chegou a dizer para Celina que ela realmente merecia apanhar. A partir daí, Celina começou a ficar assustada e chegou a ter realmente medo da sogra, né? Porque já tinha se passado um limite. Além das discussões verbais que as duas tinham, agora estava tendo agressão física. E isso deixou a Celina bastante assustada. Então era nítido que a relação das duas não era uma boa relação. A sogra não respeitava as regras da casa de Celina, não respeitava a Celina. Então o casal, né, chega a conversar sobre aquela situação. Nessa conversa, o Peter conta para Celina a ideia absurda que a sua mãe estava tendo de casá-lo com outra mulher em troca de dinheiro. E a partir também desse momento que ele conta isso para Celina e eles vão vendo tudo que estava acontecendo ali juntos, eles chegam à conclusão de que essa situação estava insustentável, né? Não dava mais para eles viverem todos na mesma casa. Então eles chegam ao acordo de que o Peter deveria falar para sua mãe de que ela não poderia mais viver ali na casa com eles. Huajiao ficou muito, né, chocada, magoada, quando o filho veio dizer para ela que ela não poderia mais viver na casa, e ela saiu, arrumou um outro lugar para morar e os dois voltaram, né? A família voltou a ser feliz, a viver bem, tranquilamente, porque agora Huajiao já não fazia mais parte da vida, do dia a dia da casa deles. É claro que essa ruptura fez com que Huajiao Zhuang ficasse extremamente rancorosa e ressentida, ainda mais com a nora. E então aquela raiva que antes ela sentia aumentou, assim, foi se transformando num ódio muito intenso contra a nora Celina. Ela passava o tempo inteiro pensando enquanto ela odiava a Celina e de que ela estava longe do seu filho e do seu neto por conta unicamente da Celina. Num ato desesperado de voltar a conviver com a família, a Huajiao liga, né, um dia para o seu filho, implorando, pedindo, chorando muito, dizendo o quanto ela o amava, o quanto ela queria estar perto de seu filho e de conviver com seu neto Alfred, né, o bebê Alfred. Ela implora ao seu filho que deixe ela conviver novamente com a família. Peter, né, que amava e respeitava, claro, sua mãe, acaba ficando, né, com dó dela, da situação, e ele então acaba, após conversar com Celina, eles acabam concordando, mas que essa convivência seria algo assim, de algumas horas por dia, e não mais de morar como era antigamente. Huajiao, ela volta a se aproximar da família, então, assim, com o pensamento de querer voltar a viver na casa, é claro. E ela volta achando que as coisas iam ser receptivas para ela, né? Que a Celina ia ser receptiva para ela. E quando ela percebe que não era assim que as coisas aconteceriam, que ela não conseguiria voltar a viver na casa, o seu ódio começa, né, continua a crescer ainda mais, porque na mente dela tudo que estava acontecendo, o fato dela estar longe do filho, do neto, de ela não estar podendo morar junto com seu filho, né, que seria algo de uma tradição assim, ela acaba colocando toda essa culpa na nora Celina.
Então, no dia 3 de maio de 2012, a situação sai de vez do controle. A Huajiao Zhuang foi visitar o seu neto, né? Nesse dia o Peter não estava em casa porque ele estava no trabalho, então estavam na casa apenas a Celina e o bebê. A Celina em dado momento vai dar banho no bebê. A Huajiao entra, né, no banheiro e quando ela põe a mão na água, ela na hora já começa a discutir com a Celina, dizendo que aquela água está muito quente. A Celina responde dizendo que não, que a água está numa temperatura boa para o banho. A sogra começa a debater ali com a Celina que ela tá fazendo errado, e a Celina, que já não aguenta mais, né, as intromissões, que não aceita mais essas intromissões por parte de Huajiao, já questiona ela, já as duas começam ali uma discussão acalorada, porque o clima entre as duas já era um clima tenso, então nesse momento ali explode, né, uma discussão entre as duas e Celina expulsa Huajiao do banheiro. Na mente de Huajiao, essa foi a gota d'água, né, da falta de respeito que na visão dela a Celina estava tendo com ela. Então ela sai do banheiro, pega um martelo, volta e ataca a Celina com marteladas. Huajiao golpeou Celina pelo menos 30 vezes no rosto, cabeça, braços, tórax, e ela chegou a desfigurar o rosto da nora de tanto que ela bateu. Foram no total 33 golpes de martelo. Num estado ali de fúria, ela, após matar a nora, ela pega o corpo da nora, coloca numa mala de nylon, pega essa mala, coloca num daqueles latões grandes de lixo e deixa esse corpo lá. Ela então sai da casa, deixando o bebê Alfred, de apenas 2 anos, sozinho na casa, e fica ali, né, imaginando como que ela faria para destruir, para se livrar daquele corpo. Antes de sair da casa ainda, né, ela limpou o banheiro da maneira que ela pôde para não deixar ali vestígios do que havia acontecido e saiu da casa deixando o bebê sozinho. Então a gente vê que aquela avó que dizia amar o seu neto, que queria estar perto para cuidar dele, ela que dizia tanto se preocupar com o bebê, deixou ali esse bebê sozinho por horas dentro da casa, enquanto ela ficava imaginando uma forma de se livrar do corpo da mãe desse bebê. Quando anoitece, Huajiao volta até onde está esse latão, né, essa lixeira, arrasta essa lixeira até um rio que não ficava muito longe, mais ou menos uns 800 metros da casa, e joga a mala com o corpo da nora dentro desse rio. E assim ela acreditava que estaria livre, né, ali daquela situação, daquele corpo. Enquanto isso, né, nessa mesma noite, quando o Peter chega do trabalho, ele encontra uma situação totalmente estranha, né? Ele encontra o seu filho sozinho dentro de casa. Ele não sabe aonde está a Celina, o que está acontecendo e o porquê daquela situação. Conhecendo sua esposa, né, ele sabia que nunca a Celina deixaria o seu bebezinho sozinho dentro da casa por vontade própria. Então, imediatamente, ele liga para a polícia e já relata ali o desaparecimento da sua esposa. Na manhã seguinte, já, Huajiao Zhuang cai em si do que fez, né? Estava um clima super tenso na família, na situação, por conta do desaparecimento da Celina, porque ninguém sabia, né, onde ela estava, o que estava acontecendo. Então a Huajiao é dito que ela liga para sua filha e diz para sua filha que ela matou a Celina. A sua filha, chocada com aquilo que a mãe acaba de lhe dizer, exige, né, que a mãe então entre em contato com a polícia para contar o que aconteceu. Nisso, a polícia, que já desde a noite anterior já estava também ali fazendo as suas investigações, conversando com algumas pessoas, inclusive com o Peter, o marido da Celina,
ouve de todas as pessoas com quem eles estão ali pegando depoimento de que a única pessoa com quem a Celina tinha algum problema era com sua sogra, Huajiao Zhuang. Quando Huajiao se entregou e admitiu o que fez, dizendo onde estava o corpo e tudo, na hora ela já disse que ela fez aquilo para se defender. Ela disse que a nora não a respeitava, que a nora queria separá-la de seu neto, de seu filho, e que no momento que as duas estavam na casa e elas discutiram, disse que a nora, Celina, veio para cima dela com um martelo. Que ela apenas conseguiu tirar o martelo da mão de Celina e, para se defender da nora, que estava em um estado de fúria, como ela mesma disse, ela acabou tendo que bater com o martelo na nora e que isso acabou ali gerando a morte de sua nora. Então ela disse que ela fez aquilo apenas em legítima defesa. Mas logo essa fala foi derrubada pela perícia, porque nada do que Huajiao dizia fazia sentido. Primeiro foi constatado que o primeiro golpe que Celina recebeu foi por trás. E ela foi golpeada 33 vezes. 33 vezes. Depois ela teve o seu corpo colocado numa mala, colocado numa lixeira e depois jogado no rio. Então é óbvio que muito rápido chegou-se à conclusão de que se essa morte tivesse ocorrido em legítima defesa, nunca que teria acontecido toda essa sequência de fatos que eu acabei de falar para vocês. Tudo isso indicava, na verdade, um assassinato a sangue frio. O júri concorda, o juiz e todas as pessoas, né, que estavam ali no julgamento naquele ano de 2015, que foi quando foi o julgamento da Huajiao Zhuang. Caiu por terra todos os argumentos dela. Então, no ano de 2015, ela é condenada por assassinato. Ela é ali sentenciada, então, a um mínimo de 18 anos de prisão em regime fechado e poderá ser deportada para o seu país de origem, né, a China, quando ela for libertada. Ela acabou perdendo tudo pelo que prezava. O seu filho Peter nunca a visitou na prisão e disse que não quer ter contato nenhum com a mãe e que não a perdoava por ela ter tirado o direito de seu filho de conviver com sua mãe. Ela perdeu ali o contato com o seu neto, com a família, destruiu ali a família da Celina, né, que tinha perdido ali a sua filha. No fim das contas, ela perdeu tudo, a sua liberdade e toda a relação de família que ela queria ter. Huajiao, ela nunca admitiu verdadeiramente o que fez. Ela sempre manteve colocando a culpa na Celina. Talvez porque dessa forma fosse mais fácil para ela, para amenizar para si mesma a culpa do crime cruel que ela cometeu. Essa foi, assim, uma sogra verdadeiramente maligna, né? Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Me contem aí se vocês já conheciam essa história, né? É uma história realmente muito bizarra, muito horrível, né? De como que as coisas acabam perdendo o controle dessa forma, assim. Então eu peço para vocês, deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam, o que vocês acham dessa história, desse tipo de relação, né? Assim, as pessoas costumam fazer muita, né? Assim, relação, piada, às vezes até, né? Com sogra e tal. Falem aí aqui nos comentários um pouco mais desse tipo de relação aqui. E deixem aí se vocês gostaram da história de hoje, desse caso de hoje. Eu peço a vocês que me ajudem, claro, né, assim, compartilhando o vídeo com pessoas que vocês achem que gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreva, deixa aí o seu like se você gostou do caso de hoje. E vamos lá, me ajudem aí a bater os 500 inscritos, pessoal. Um beijo, um abraço e até o próximo caso.